Dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante. Mas você sabe o que é Reforma Protestante? Não? Fique tranquilo, porque não é vergonha nenhuma não saber. Vergonha é não querer conhecer as coisas, né? Não ter curiosidade sobre o conhecimento. Você não saber é normal, porque ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei eu quero aqui compartilhar com você. Né? Então eu quero falar um pouco sobre a Reforma Protestante, porque foi um acontecimento que marcou a história do cristianismo no mundo todo e que eu preciso conhecer, que você precisa conhecer, porque se nós estamos aqui hoje é graças a essa reforma. Ok? Mas antes de mais nada eu quero pedir para você curtir, comentar, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas e vamos levar o evangelho cada vez mais longe, ok? Então, bora lá. Reforma Protestante é um nome dado ao movimento reformista que aconteceu ainda no século passado. Esse movimento se iniciou a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, que rapidamente espalharam-se pela Europa e deram origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. E da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. As causas da Reforma Protestante foram as seguintes. A Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos, e resultou da corrupção existente na Igreja. Além disso, teve resultado de interesses políticos de nobres que viram na Reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos a todos os fiéis. No aspecto teológico, ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da Igreja Católica. A Igreja de Roma era, naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular, ou seja, o campo político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e religiosa da Europa. Focando no aspecto teológico, muitos começaram a questionar as posições da Igreja Católica. Nas questões econômicas, há de se destacar que, na região do norte da Europa, havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados pela Igreja. Tal questão intensificava em um contexto em que as penínsulas Itálica e Ibérica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento, enquanto regiões com a que responde a atual Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades econômicas. Martinho Lutero. A insatisfação e as críticas da Igreja Católica tiveram seu ápice em Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia. Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências que eram comuns na Igreja Católica da época. Neste contexto, essa prática acontecia por meio dos dízimos feitos pelos fiéis da Igreja em troca do perdão dos seus pecados. Além disso, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero também tinha discordâncias de conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas de ações da Igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como 95 Teses. A partir de então, as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa com muita rapidez. Neste momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma
em determinadas questões. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando ele foi excomungado pelo Papa, em 1521. As 95 teses, documento no qual Lutero manifestava sua opinião teológica, as práticas da Igreja de Roma, foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandeburgo, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que reformas dentro da Igreja acontecessem. Martinho Lutero defendia, basicamente, que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava que o justo viverá pela fé. Este versículo a gente consegue encontrar ele em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Nas cartas de Paulo também nos encontramos, e também em Hebreus capítulo 10, versículo 38. E aqui Lutero passou a defender a ideia de que não era necessária boas ações, e na verdade não eram as boas ações que salvariam uma pessoa. Nós precisamos sim ter boas ações, mas não é isso que vai nos salvar, porque isso acaba anulando a graça, que é um favor imerecido, mas sim somente pela fé que nós somos salvos. E a construção teológica imediata de Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas. Primeiro, sola fide, somente pela fé. Segundo, sola scriptura, somente a Escritura. 3, solo Christus, somente Cristo. 4, sola gratia, somente a graça. 5, soli Deo gloria, somente a glória. Então, é isso. Essa é a reforma protestante. Coisas erradas estavam acontecendo dentro da igreja e precisou de um protesto para que a igreja voltasse para as Escrituras, porque a própria palavra de Deus nos diz através do ministério de Paulo: se alguém vier até você pregando um outro evangelho que não seja este, esta pessoa é considerada anátema, ou seja, maldito. E a palavra de Deus ainda vai além, né? Paulo nos diz que ainda que um anjo do céu desça na terra e pregue outro evangelho, vocês não devem aceitar, né? Então, a reforma protestante serviu para isso, para nós analisarmos as Escrituras Sagradas, porque não é quem está pregando que deve ser levado em consideração, mas sim a própria palavra de Deus. Se alguma autoridade pregar aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Então a reforma protestante ela é tão importante hoje como foi importante há 505 anos atrás. E é graças a essa reforma protestante que eu e você hoje temos o prazer e o privilégio de não viver no engano, mas sim viver pautado na palavra de Deus. Então que possamos levar ao pé da letra o significado da palavra protestante, porque nós estamos aqui para protestar contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E você foi chamado por Deus para se posicionar, não é para se anular. Muitas pessoas pagaram preço alto por se posicionar. Martinho Lutero ele foi excomungado da própria igreja por se posicionar. Pedro ele foi expulso da igreja por se posicionar. Estevão ele foi apedrejado por se posicionar. Paulo ele foi morto por se posicionar. Então haverá um preço a se pagar pelo nosso posicionamento. Mas você pode ter certeza que Deus está conosco todos os dias, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não tem nada mais prazeroso do que você morrer por Evangelho. Imagine você na situação de Estevão, as pessoas tacando pedra ali para te matar, e de repente você olha para o céu e vê os céus abertos e Jesus ali na sua frente para te receber. Então seja o protestante, não viva no engano, abra os teus olhos espirituais e comece a viver a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, curta, comente, compartilhe, e se você não é inscrito, se inscreva neste canal e que possamos viver pela graça e pela misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Falou, fui!